Gênesis capítulo 4, o mesmo texto que nós lemos, só que nós vamos ler do 1 ao 7 agora. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, hoje eu queria falar, mais uma vez, sobre a questão de entrega e essa questão de primícias. Mas vamos aqui por versículo. O versículo 2 diz assim: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Há uma dificuldade em se entender o significado dos nomes, Caim e Abel. Porque o hebraico, ele tem, como todo idioma, toda língua, perde-se alguns sentidos ao longo do tempo. Então não se sabe exatamente, mas a maioria dos estudiosos entendem que Caim significaria adquirido e Abel significaria filho, né? Mas não se pode bater o martelo e dizer que é isso, mas a maioria entende que seria assim. Mas a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é sobre dons e talentos. Vocês, a maioria de vocês, está naquela fase da vida de tomar uma decisão. O que vai fazer? O que vai ser quando crescer, né? Ou quando se tornar adulto. E até esses dias eu ministrei sobre isso, sobre dons e talentos. Talentos ou habilidades naturais são dadas por Deus. Nós recebemos de Deus, a gente nasce. Alguns estudiosos entendem que há uma mistura na genética, na questão pai e mãe, essas coisas, que acaba interferindo nessa questão das habilidades. Mas alguns entendem que não seria assim, porque às vezes há diferença, por exemplo, entre os próprios irmãos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, se fosse só uma questão genética, então os irmãos todos teriam a mesma habilidade, ou teriam que ter a mesma habilidade, enfim. Mas a verdade é que Deus nos dá talentos, habilidades. Você já percebe isso na criança? Eu sempre digo, né, você vê um menino chutar bola, um menino de 2 anos, você já fala se ele vai ser um jogador ou não, não é? Não é entrar numa escolinha de futebol que vai capacitar o menino a ser bom de bola. Ele só vai aperfeiçoar o que ele já tem naturalmente. Tem aquele que vai chutar a bola passa debaixo da perna dele, e assim é o resto da vida. O cara está com 18 anos e a bola continua passando debaixo da perna dele, né? Enquanto aquele que com 2 aninhos já domina, já chuta certinho, a bola tem uma direção, enfim. Desenho, pintura, partes manuais, mecânica, engenharia, direito, a criança já é argumentativa, pregadora, a pessoa já tem uma oratória, enfim, você já percebe naturalmente habilidades. Então, todos têm uma habilidade, um talento. Talvez tenha até mais de um, mas tem aquele que você tira 10. Tem aquele que você tira 9, tira 8. Então, você tem várias habilidades, mas tem aquela que é aquela. Aquela que você percebe que é de Deus. Realmente Deus te deu esse dom, esse talento. E a mesma coisa são dons espirituais. E há uma questão muito séria nessa área de entendimento. Muitas pessoas falam assim: talvez enquanto eu estava falando isso, você já estava... Obrigado, querido. Você já estava falando: eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Se Deus deu. O meu está com alguém. Porque eu não sei fazer nada. E a mesma coisa que muitos pensam erroneamente assim, nas questões dos talentos e habilidades, também pensam na questão de dons espirituais. Eu não tenho dom espiritual nenhum. Eu acho que Deus não me deu. Aprenda uma coisa: quando você nasce fisicamente, você já nasce com alguma habilidade.
Deus já te deu alguma habilidade. Você talvez não descobriu ainda, ou descobriu e fez que não descobriu, né? E outra coisa, quando você nasce espiritualmente, quando você nasce em Cristo, você também nasce com dons. Deus também te deu algum dom, no mínimo um dom pessoal você tem. Talvez você não tenha dons de manifestação ainda, mas o dom pessoal, que são 7, está lá em Romanos 12, do 6 ao 8, nós temos 7 dons pessoais. Então já fala pessoal, porque realmente cada um tem, né? No mínimo um daqueles dons, tá? Então é só depois você estudar, vai para a escola bíblica, você vai aprender. Pede para o seu líder de ministério aí de jovens, fala sobre dons, ministra aí, né? Pede para o pastor, porque nós estamos numa época em que a igreja precisa descobrir os seus dons, né? Os dons de manifestação não precisa descobrir. Por quê? Porque é de manifestação. Ou ele vai se manifestar, ou já se manifestou. Você não precisa descobrir muito. Agora, os dons pessoais tem todo um processo de eliminação. Você primeiro precisa conhecer os 7 dons, saber quais são esses 7 dons. Depois você elimina aqueles que você reconhece que não tem. Aí você baixa essa lista para 2 apenas. Aí desses 2 você vai seguindo alguns passos e você vai ver que um deles é o mais forte na sua vida. E aí você precisa então canalizar as suas atividades espirituais para o seu dom. Para o seu dom. Tem muita gente exercendo cargos na igreja que não tem a ver com o dom espiritual que Deus deu para ele. E é por isso que sofre. A questão também importante é a questão das habilidades. Não pense só em dinheiro. Eu quero uma coisa que seja rentável, uma coisa que me dê dinheiro. Olha, na verdade, se eu pudesse escolher, vou dar um exemplo bem clássico. Uma moça, por exemplo, pode ser um rapaz também, mas geralmente são mulheres. Puxa, olha, eu gosto de assistência social, eu gosto de ajudar os outros, mas isso não dá dinheiro. Então eu vou fazer direito, que advogado ganha dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Você vai se formar advogado, você vai exercer o direito, mas não vai ser uma pessoa feliz. Então dinheiro não é tudo. Ulisses Guimarães, né, que foi lá o presidente da Constituinte, ele disse uma frase em 88, que eu nunca mais esqueci, no discurso dele: o segredo da felicidade é quando você faz do seu dever o prazer. Então, é um dever para nós trabalhar, nós temos que trabalhar, mas você tem que fazer do seu trabalho um prazer, porque senão você vive sofrendo. Então, você fala assim, a gente não tem que pensar só em dinheiro. É lógico que isso é importante, mas não é tudo. Eu conheci pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente, mas pessoalmente não eram. Eram pessoas infelizes, amarguradas. Por quê? Porque na verdade não estavam exercendo aquilo para o qual o Senhor deu habilidades para ela. Então, habilidades e talentos naturais, todo ser humano recebe. Isso aí Deus dá para todos. Agora, dons espirituais é só para os salvos. Amém? É só para aqueles que estão com Jesus no coração. Então, você tem dons espirituais e você também tem talentos. Agora, tanto um quanto o outro, eles devem ser usados para o bem comum, para a comunidade. Você não tem que só se beneficiar. Por isso que é importante você descobrir quais são os seus talentos, ou qual é o teu talento natural, qual a habilidade que você tem, para você ser uma bênção nessa área. Porque, repito, você às vezes vai atrás de dinheiro e de repente vai ser uma pessoa infeliz, e uma pessoa infeliz não faz ninguém feliz. Agora, eu conheço pessoas que não ganham bem, mas vivem muito felizes. Por quê? Porque estão na área que realmente nasceram para fazer aquilo. Então, quando você vai para essa área... Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Os talentos naturais, as habilidades, Deus nos deu, sim, também para a nossa sobrevivência. Porque nós precisamos trabalhar. E o trabalho não é maldição, viu, gente? Trabalho não é maldição. Tem gente que fala assim, maldito Adão, por que ele foi pecar? Adão e Eva, por que eles foram pecar? Agora a gente tem que trabalhar. Quem falou que o pecado trouxe a consequência do trabalho? Não, Adão já trabalhava antes de pecar. Ele cuidava do jardim. Trabalho não é maldição. E no céu vocês pensam que nós vamos fazer o quê? Ficar andando que nem um zumbi? Com palmas, com louros na mão, com a coroa. Bom dia, irmão. Bom dia.
aquela coisa meio de oriental, né? Tudo vestido de branco. Não, você vai trabalhar, meu filho. Já tem gente que vai falar assim, então eu não quero ir para o céu, não, eu prefiro ir para o inferno. O inferno não vai trabalhar, porque não vai dar tempo, né? Porque é um local complicado para trabalhar. Vender sorvete nem pensar, né? No inferno. Mas, enfim, nós vamos ter atividades no céu. Até porque é a eternidade, gente. Você acha que nós vamos ficar andando para lá e para cá o resto da vida? Que graça que tem, né? Então o trabalho não é maldição. Alô? Ei, trabalho não é maldição, viu? Não é castigo, não. Trabalho faz parte da vida. Mas o bom é quando você faz dele um prazer, como eu já falei. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Embora os dons, os talentos, as habilidades naturais, Deus nos deu para a nossa sobrevivência também, os dons espirituais são para coisas espirituais, para benefícios espirituais. Os talentos naturais, as habilidades, para as coisas naturais, primeiramente. Mas veja só, as habilidades naturais, os talentos naturais que nós temos, ou seja, vamos falar aqui de profissão, também pode abençoar espiritualmente. Você sendo um profissional bem-sucedido, uma pessoa feliz e bem-sucedida na vida, o que vai acontecer? Você vai abençoar a igreja também, com o seu dízimo, com a sua oferta, também com a sua prestação de serviços. Você vai poder trabalhar materialmente para o seu sustento, mas de repente, um dentista, por exemplo, de vez em quando a igreja não faz aquele dia de ação social, o que o dentista faz? Ele coloca os serviços dele de graça para a população carente, para a comunidade carente. Assim é uma assistência social, assim é um médico, uma enfermeira, enfim. Então você pode, primeiramente, ter o seu sustento, mas também pode abençoar o reino. E nas questões espirituais também. Você abençoa a igreja, a obra de Deus, mas você sabia que acaba beneficiando até a sua vida material também? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um chamado de Deus, eu sou pastor. Eu não tenho muito estudo, eu estudei até o ensino médio e hoje estou fazendo a teologia por uma faculdade reconhecida pelo MEC, para um desejo que eu tinha de ter um diploma de curso superior. E como eu sou pastor há 23 anos, eu falei, bom, agora tem essas faculdades reconhecidas, porque no Brasil, teologia não era reconhecida como nível superior. Nos Estados Unidos e outros países sempre foi, mas no Brasil não era. De uns anos para cá, o MEC passou a reconhecer teologia como curso superior. Então, você tem que fazer numa faculdade que seja reconhecida. Eu estou fazendo hoje. Estou fazendo, no ano que vem eu termino. Eu já tinha feito teologia pela igreja, né, pelo seminário da igreja. Mas agora, então, eu quero o reconhecimento do MEC. Então, eu vou ter nível superior, só que é teologia. Tá? Mas, não estou aqui falando para me engrandecer, só estou dando um exemplo. Eu vejo meus filhos conversando, os jovens da igreja conversando, e a gente sabe, se inteira das coisas. Eu vejo, por exemplo, propostas de trabalho, vagas de trabalho que aparecem na televisão, e eu vejo que o salário de muitas pessoas formadas é o salário que eu tenho hoje. Eu ganho igual a muitos engenheiros, eu ganho igual a muitos comerciantes. E eu não estou falando que eu ganho muito, não, gente. É que o salário do Brasil está baixo mesmo. Mas enfim, mas graças a Deus eu tenho sim uma boa renda. É o meu sustento, mas é do meu ministério. Agora tem uma coisa também, né? A igreja tem que crescer, né? Porque o salário é equivalente. Não adianta o camarada que cuida de 50 pessoas quer ganhar igual eu. Não. Eu tenho mais de 100 membros. Então, a gente tem que ganhar um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, são 23 anos de ministério. No começo, quando eu comecei, eu ganhava 3 salários mínimos, que seria hoje 2.400, vamos arredondar, a 788, 3 vezes 8, 24, 2.400. Mas eu recebia, literalmente, metade, quando eu fui para o ministério, porque a igreja não tinha condições de pagar os 3 salários. E nunca fiquei remarcando, a igreja está me devendo metade do salário. Não. Eu pegava aquilo que dava para pegar, né? Então hoje a gente ganha um pouco mais do que 3 salários mínimos, né? Graças a Deus recebe integralmente. Aí a igreja ajuda com aluguel, a igreja ajuda com gasolina, a igreja ajuda, enfim, com várias outras despesas. Então, somando tudo que um pastor ganha, dá um bom salário. Então eu estou dizendo isso só como exemplo. Eu tenho um chamado, porque tem chamado pastor e tem pastor chamado, né?
Tem cara que fica abrindo o ministério aí, pensa que é assim, tem o pastor chamado e tem aquele que é chamado pastor. Então, se o camarada tiver um chamado e levar esse chamado a sério, vai ter bênção até na vida material. Mas a minha motivação não é dinheiro, nunca foi. Tá? Tanto que eu trabalhava em banco. Se eu fosse gerente de banco hoje, eu estaria ganhando muito mais do que eu ganho como pastor, né? E eu não tenho fundo de garantia, não tenho todos esses benefícios, né? Pastor não tem, que o trabalhador tem. Então, tem suas vantagens, suas desvantagens. Mas um outro exemplo que eu costumo dar, como dons espirituais, abençoa até a vida material também. Não, repito, não deve ser esse o foco. Vou deixar bem claro para vocês, as habilidades que Deus te deu vão te dar sustento, mas podem abençoar o reino também, espiritualmente. Agora, os dons espirituais são para coisas espirituais, mas acaba refletindo na vida material também. Vou dar um exemplo. Lá em São Carlos tem um pastor que há muitos anos atrás, ele profetizou para um jovem. Na época, o jovem não tinha nem 18 anos, era meio adolescente. O pastor, usado pelo Espírito Santo, profetizou para esse jovem que ele jogaria basquete nos Estados Unidos, quando nem se imaginava de um brasileiro jogar na NBA, nem se imaginava. Hoje nós temos alguns, acho que uns 5 ou 6, né? Mais ou menos, é isso aí, deve ter uns 5, 6 jogadores brasileiros famosos jogando na NBA, mas isso já de uns anos para cá. Mas quando o pastor profetizou para esse jovem, nem se sonhava, e ele estava começando a jogar basquete. Então veja só, ele novo como jogador, totalmente desconhecido, e Deus revelar para o pastor que ele jogaria na NBA. Ok, o tempo passou, a profecia se cumpriu. Esse jogador hoje é o chamado, é conhecido, né, de vocês, é o Nenê Hilário. Você imagina quanto que ele não manda de dízimo para esse pastor? Ele deve ganhar no mínimo $1 milhão por mês. $1 milhão por mês. A R$4 são 4 milhões por mês. Ele é dizimista fiel, ele manda 400 mil por mês para esse pastor, para a igreja no caso. Só que o pastor anda de Ferrari em São Carlos, entendeu? Anda de Ferrari, mora num dos condomínios mais luxuosos da cidade. Foi abençoado materialmente ou não foi? Por um dom, por uma profecia. E vou falar aqui, está gravando isso aí? Depois vocês editam esse negócio. O cara é fraco, pensa no cara fraco do ministério. É fraco. Esse cara era para ter milhares de membros em São Carlos, mas tem pouca gente. É enrolado do que só ele. Mas fala mal dele para o Nenê. Vai lá nos Estados Unidos falar mal do pastor Bani. Ele tem Deus em cima e esse pastor embaixo. Entendeu? A consideração que ele tem. Porque, imagina você adolescente e o cara chegava, você vai jogar na NBA, você vai jogar nos Estados Unidos, né? E abençoou a família dele. E hoje cumpriu. Então você está vendo como, por favor, não vai orar agora, daqui a pouco, Senhor, me dá um dom espiritual porque eu quero ficar rico. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que uma coisa abençoa a outra. As tuas habilidades naturais podem abençoar o reino e os dons espirituais podem abençoar a tua vida material também. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Então esse versículo mostra que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim se tornou agricultor. Então cada um tinha a sua habilidade. Agora, o versículo que eu quero frisar bastante com vocês é o 3. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quantos conhecem, ou já ouviram falar, ou já ouviram alguma mensagem, ou leram algum livro do pastor Luciano Subirá? Levanta a mão, quem conhece? Vale a pena vocês ouvirem, procurem, né, no YouTube, ele tem muitas pregações, é um pastor muito abençoado. É Luciano mesmo, né? É Luciano Subirá. Ele fala uma coisa dentro desse texto, foi o que minha esposa estava me
me lembrando, a gente estava compartilhando no quarto, conversando ali no quarto, que aí me inspirou essa palavra. Por quê? Porque, veja bem, aqui fala de oferta. Os dois foram entregar oferta. A maioria dos estudiosos, dos intérpretes da Bíblia, interpretam como eu falei ontem, que Caim, a oferta dele não foi aceita porque não havia sangue. Agora, você tem que olhar isso, depende da oferta que eles estavam oferecendo. Porque nós vamos ver lá no livro das leis, que haviam vários tipos de oferta. Então, se a oferta que eles estavam oferecendo era de redenção, era oferta de resgate, né? Era um sacrifício, era um holocausto, alguma coisa assim, no sentido de ser redimido, de ser perdoado, então realmente bate essa questão. A de Caim não tinha sangue, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, é uma vida por outra, uma vida representando outra vida. Então, a vida vegetal em si só não era suficiente, então precisava haver sangue. Então, se fosse uma oferta de redenção, mas se fosse uma oferta, como a Bíblia denomina, de comunhão, ou oferta pacífica, aí já não precisa de sangue. Então, qual a diferença? Aí o pastor Luciano fala uma coisa que a gente concorda, que eu acho interessante. Quando o pregador fala alguma coisa e você vai no texto e parece que tem a ver, é interessante. E você olhando o texto, observe bem comigo, talvez esteja um pouco diferente na sua Bíblia, mas a NVI diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora veja o 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então o que nós vemos aqui? O texto dá para se entender que o que Caim trouxe não eram primícias. Já tinha se passado algum tempo, ele colheu aquelas frutas e elas estavam lá guardadas. Passado algum tempo, ele vem e oferece ao Senhor. Agora, Abel mostra que ele trouxe as partes gordas, ou seja, as melhores partes das primeiras crias do seu rebanho. Então ele trouxe as primícias. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus em outros textos requer primícias. O que são primícias? As primeiras coisas. Por quê? Porque Deus quer e merece a preeminência na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Amém? Amém? Então veja bem, e o que o Senhor me inspirou para falar para nós aqui, para vocês nessa manhã, é justamente isso. Eu quero primícias. Porque o que acontece muito com o jovem? Eu vou curtir a vida, mesmo dentro da igreja. Lá fora nem se fala. Lá fora se falou de igreja, papo de igreja, os caras dão risada. Mas mesmo dentro da igreja, mesmo que às vezes não se fale abertamente, mas no íntimo se pensa: eu vou estudar, eu vou me preparar, e depois, lá na frente, eu vou servir melhor ao Senhor. Agora eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que namorar, eu tenho que, enfim, curtir a vida dentro do limite. Hoje vocês têm a liberdade de ir num cinema assistir um filme, lógico que não pornográfico, né? Mas um filme você assiste. Na minha época eu não podia. Vocês jogam bola, na minha época eu não podia jogar bola. Entendeu? Se jogava, jogava escondido. E eu vi jovem tomar cartão vermelho do pastor no meio do campo. O pastor passando, vindo da visita com a pastinha, considere-se disciplinado. Né? Jogando bola. Andar sem camisa, andar de shorts, imagina. Né? E não sou tão velho assim, estou com 50. Né? Mas eu estou falando de 30 anos atrás. Vocês muitos não entendem isso. Então hoje vocês jogam bola, vocês querem nadar, vão nadar, querem ir na praia, vai na praia. Vocês podem fazer muitas coisas, e para muitos ainda não está bom. Ainda queria um pouco mais, ainda se sentem presos. Imagina 30 anos atrás. Agora imagina 60 então. Né? Mas a verdade é que vocês têm essa maior abertura para fazer as coisas do que muitos de nós no passado não tivemos. Mas enfim,
O pensamento às vezes é esse: eu vou curtir a vida, depois que eu casar, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Só que quando você casa, quando você pensa assim, você está fazendo justamente o contrário do que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala que o solteiro tem tempo para cuidar das coisas do Senhor. O casado se preocupa em agradar o cônjuge. Depois vem os filhos. Então, agora é a época, agora é o momento de você se dedicar ao Senhor. Agora que Deus está querendo as primícias da sua vida. Não deixa passar o tempo para depois você vir oferecer algo cansado, algo estafado, estressado por causa dos problemas da vida. É o que diz em Eclesiastes 12. Vamos ver lá? Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Eclesiastes 12. Eu sei que você conhece, você já leu muitas vezes, mas vamos relembrar aqui. Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Versículo 2: antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas. Aqui fala dos olhos. Antes que os seus olhos fiquem cansados. Eu preguei muito tempo sem precisar desse óculos aqui. Agora eu já preciso de óculos. Tá? Alguns jovens vão dizer: aí, pastor, mas eu já estou usando agora. Tudo bem, é um ou outro, né? Mas a questão é o envelhecimento. Hoje você precisa usar óculos, com 60, 70 anos vai precisar mais ainda, né? É mais complicado ainda. Quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados. Aqui fala de fraqueza dos músculos. Quando os músculos ficarem fracos, os guardas da casa começarem a tremer, porque você vê a pessoa de idade, ele já começa a tremer, ele já não tem mais as forças, né? Quando pararem os moedores por serem pouco, caem os dentes. Aproveita para você poder falar do Senhor agora, com esses dentões brancos, grandões, bonitos, parecendo um coelhão que você tem, do que você fica assim: então, meu filho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a subia junto, né, por causa da banguela, do banguelo, né? Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som, quer dizer, sua audição não foi mais a mesma. Quando você tiver medo de altura, versículo 5, e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, quer dizer, quando começar a branquear os cabelos, o gafanhoto for um peso e o desejo já não despertar, então vai perdendo o vigor. Sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Fala do coração. De repente você vai querer fazer as coisas e o coração já começa a palpitar de uma forma mais forte, e vem o infarto, a ameaça de infarto. Enfim, o que o texto está querendo dizer aqui é para você entregar a sua vida a Deus. Fala: pastor, eu já aceitei Jesus. Agora eu estou falando de entrega para ser alguém em Cristo. Você já tem Jesus, mas agora o Senhor quer te ungir e te usar para abençoar outras vidas. Amém? Você está entendendo? Então, às vezes você está preocupado, e você deve se ocupar e se preocupar com os estudos, você deve se ocupar e se preocupar com o trabalho, sim, mas não se esqueça de Mateus 6,33, busca primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque enquanto você fica procurando primeiro as coisas, o reino fica de lado. É aquilo que nós falamos ontem, parece que a sua vida vai ficando meio amarrada. Então, veja que aqui o Senhor fala, o versículo 4 e 5 fala: aceitou o Senhor a Abel e a sua oferta, e não aceitou a Caim e a sua oferta. Então, a aceitação ou a rejeição, primeiro, não é da oferta, e sim do ofertante. Por quê, amados? Deus é um Deus de relacionamento. Muitas vezes a gente tem aquela tendência religiosa igual dos índios, igual daqueles nativos daquelas ilhas que ficam jogando gente no vulcão para o vulcão não matá-los. Sabe o que os cananitas faziam, o pessoal de Canaã?
antes de Israel dominar ali, eles iam construir uma casa, eles matavam o filho e enterravam no alicerce, para que a casa fosse abençoada. Então, a religiosidade das pessoas deixa eu oferecer algo para que a divindade, essa entidade superior, não me castigue, não me puna, não pese a mão sobre mim. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não é assim. Deus não quer que você entregue as coisas para Ele com medo dele pesar a mão sobre você. Deus te ama, Deus te ama, e Ele quer ter um relacionamento pessoal e direto com cada um de nós, amém? Ele abençoa no coletivo, mas Ele quer também um relacionamento particular com cada um de nós. Talvez você esteja naquele processo: minha igreja é uma bênção. O avivamento é uma bênção, não é? A sua igreja é uma bênção. Mas eu pergunto, e você? E você, como é que você está? A minha igreja está abençoada, está crescendo, uns cultos animados. Mas e você? Como você está? Como está a sua vida? E é o que nós vemos no versículo 6, quando Deus fala para Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? É como se Deus estivesse perguntando para mim e para você nessa manhã: por que você está assim? Por que você está triste? Por que você está desanimado? As coisas estão acontecendo, Ele está agindo, Ele está operando, mas por que você está assim? É algo pessoal. E nós vimos ontem o porquê. Havia uma ira no coração dele que não deveria estar. E ele tomou um monte de decisões erradas que não deveria ter tomado. E o versículo 7 é muito sério. Ele diz assim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, olha só, gente, saiba que o pecado o ameaça à porta. Que porta? Do seu coração. Não tem como fugir disso, gente. Uma vez eu trouxe uma palavra sobre o pecado. O pecado é tão sério, gente. O pecado é um negócio tão sério. Olha, não brinque com o pecado. O pecado foi buscar Satanás lá no céu, quando ele era um querubim ungido. Ele era um querubim ungido. A Bíblia diz que quando Satanás, no caso era Lúcifer, anjo-luz, quando Lúcifer foi criado, instrumentos foram criados especialmente para eles. Por que você acha que a música mexe tanto com as pessoas? Porque o diabo levou para o mundo o poder da música. Porque ele era um querubim ungido, ele era o ministro de louvor. Mas olha só que coisa interessante. Os ministros de louvor aqui, essa guitarra, pode observar, parece que faz parte deles, né? Tem música que, mexe com a minha mulher, mas não mexe com o meu instrumento. Né? Mexe com o filho meu, mas não mexe na minha guitarra. Né? Um exemplo aqui, mas porque parece que o instrumento faz parte da pessoa. Né? Tem guitarrista que anda assim. Ele está tão acostumado a ficar, ele anda com o braço assim. Né? Tem cantor que anda assim, sem microfone. Tão acostumado com o microfone na frente, né? Parece que faz parte da gente. Agora, quando o diabo foi criado, foram criados instrumentos especialmente para ele, para louvar a Deus. Mas aí ele quis tomar o lugar de Deus. Aí Deus falou: aí não. A minha glória eu não dou a outro. Porque Deus é egoísta? Não. Porque Deus é santo. E Ele sabe conciliar poder com santidade. Se o diabo tivesse o poder que Deus tem,
nós estávamos destruídos. Nós estávamos acabados. Se eles tivessem o mesmo nível de força, nós estávamos totalmente aniquilados. Mas Deus, Ele é poder, mas Ele é amor, Ele é justiça, amém? Ele é santidade. Então, entendam isso, prestem bem atenção nessa parte. Não tem neutralidade. Deus está querendo agir na sua vida. Se você não deixar, o pecado está também. Não tem, não, eu não estou com Deus, mas também não estou no pecado. Pode até, em um determinado momento, você estar assim, por enquanto. Pode até ser. Não estou tão firme, não estou tão espiritual, mas também não estou endemoniado. Ninguém está falando de endemoniamento. Mas a questão é que o pecado está batendo a porta. E você sabe daquilo que eu estou falando. Muitos aqui sabem a dificuldade de resistir à pornografia na internet. Muitos aqui sabem a dificuldade, como eu falei ontem, e eu falei ontem, depois até a Euseli estava conversando comigo um pouquinho ali rápido, falou, nós precisamos trabalhar muito essa área, porque o que tem de jovens realmente confusos com a sua sexualidade, hoje em dia dentro da igreja, não é brincadeira. E não precisa ter trejeito, não precisa, sabe, aleluia, não precisa ter trejeito, não, né? Cuidado aí, meu irmão, você que pega a Bíblia assim, você é homem. Vamos para o culto? Vamos. Macho é assim, filho. Até se quiser andar que nem malandro. Mas se pegar a Bíblia assim, santa. Mas, Senhor, irmãos, às vezes não precisa ter trejeito, não. Quando tem, já é meio perigoso, mas às vezes não precisa ter, não. Às vezes o camarada está normal. Mas eu vou repetir aquilo que eu falei ontem. Eu falei alguma besteira? Vocês concordam comigo ou não? Eles estão falando aí na televisão, nos programas, na imprensa escrita, que agora é gênero. Não tem que classificar sexo, é gênero. E aí, só quando crescer é que a pessoa vai decidir. Mas no caso dos homossexuais, eles falam que já nascem assim. Então isso é uma mentira deslavada, é um engano. Só que está pegando muita gente. Está pegando muita gente com essas ideias. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Ok? Uma coisa deixar bem claro. Nós não odiamos os homossexuais. Nós não aceitamos o homossexualismo. É diferente. Nós não mandamos bater. Esse negócio de homofobia, de nos chamar de homofóbico. Homofóbico é aquele que agride, que bate, que fica xingando. Isso é homofobia. Nós não aceitamos a prática homossexual. A prática. Agora, o homossexual, ele tem que ser amado. Se você tiver uma pessoa na família, por favor, aprenda isso. Você não precisa virar as costas para ele, não. Viu? Não deve virar as costas para ele. Por quê? Você vira as costas, o Espírito acolhe. Aí ele vai falar o quê? Quem que tem amor no coração? O Espírito ou o crente? Então, você, um dia que você tiver a oportunidade, se tiver um irmão, um primo, um tio, um pai, pai não, né? Mas, vai saber, né? Tem um monte de pai saindo do armário hoje em dia, né? Mas enfim, você tiver alguém que é homossexual, seja homem, ou seja, hoje em dia, as meninas, né, o que tem de lesbianismo nas escolas, meninas de 12 anos, 13 anos, já andando com a namoradinha, entendeu? Então, o que você deve fazer? Você vai deixar bem claro, falar, olha, eu quero que você entenda uma coisa, eu não aceito, a Bíblia que eu creio, não aceita a prática homossexual, mas a você eu amo, e eu oro por você, e às vezes não precisa nem falar, eu vou orar para que você se converta, porque tem que tomar cuidado, mas fale que você ama, fala, eu te amo em Cristo, você é especial para mim, a sua prática é uma coisa, agora a você eu amo, porque o amor de Deus me faz isso, porque é assim que Deus faz. Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador.
Então nós muitas vezes com a nossa religiosidade, às vezes nós damos a impressão de homofobia mesmo. Porque chega a pessoa, você vira as costas. Esse tempo atrás estava um rolo lá, porque uma pessoa ia casar e um dos padrinhos era homossexual. E a família queria que ele fosse padrinho, os noivos estavam numa situação ali, uma saia justa, como se diz, e vieram falar comigo. Eu falei assim, olha, mas ele vai ser na igreja ou no civil? Ele falou, não, no civil. Eu falei, não, bem, se fosse na igreja era complicado, né? O cara, né, que é quase um traveco, né? Não é nem só homossexual, é complicado o cara entrar de padrinho, madrinha dentro da igreja, é complicado. Mas no civil, não tem problema, mas a rejeição estava pelo fato dele ser homossexual. Eu falei, não, gente, e estava um fuzuê na família. Aí é que eu falo, a parte da família que apoiava, estava criticando os crentes pela rejeição. Então aí é que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes com a pretexto de santidade, nós exageramos demais. Então saiba diferenciar a prática da pessoa, tá? Então você vai conversar, por exemplo, se você tiver amigos ou colegas de classe que não fica virando as costas para ele não, cumprimenta ele também, conversa com ele também, assim como você conversa com outro colega da classe sobre os assuntos, não vai, porque tem crente que é assim, chegou homossexual, a menininha que é lésbica, às vezes chega de mão dada com a amiguinha, né, ou fica trocando beijinho, a pessoa já vai afastando. Não, sabe uma coisa que nós temos que aprender? Olha, entenda bem o que eu vou dizer. Quais pessoas você tem mais facilidade de ganhar? Aquelas que você conhece ou as que você não conhece? É muito mais fácil ganhar os amigos. Você pode entregar um folheto, você pode fazer o dia do abraço, por exemplo, hoje em dia está comum, mas sabe a pessoa que você leva para a igreja? Aquela pessoa que você convive. E um dos problemas nossos é que quando a gente vem para a igreja, a gente se afasta dos demais. Aí só passa a andar com crente. Só crente. Eu não estou dizendo para você ir para balada, não estou dizendo para você ir para festas, enfim, coisas erradas, não. Mas não se afaste tanto das pessoas não crentes. Continue criando um elo entre você e elas. Por quê? Porque vai ser mais fácil você trazê-las para a igreja. Agora, aquilo que eu falei ontem, dê o bom testemunho. Às vezes você vai, né, numa lanchonete, por exemplo, eles vão tomar cerveja, você toma o refrigerante. Eles vão começar a falar besteira, mas você pode de repente trazer palavras boas, ou no mínimo ficar quieto. Agora o que não pode é você encher a cara junto com eles, ou começar a falar besteira junto com eles. Por quê? A Bíblia diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar onde já tem luz, não aparece. Se nós colocarmos um monte de luzes aqui, uma do lado da outra, vai ficar um luzeiro enorme, só que você não vai distinguir as luzes. Agora, se houver uma luz no meio das trevas, é como dizia um cântico antigo do Osésio e Paula, se você não pode ser uma estrela, seja pelo menos um pirilampo. Sabe o que é pirilampo? Vagalume. Às vezes, porque um vagalume aqui não faria diferença, mas experimenta estar numa floresta escura e de repente um pequeno vagalume brilhar. É perigoso você conseguir caminhar através daquela pequena luzinha. Porque, por menor que seja a luz, ela faz diferença nas trevas. Amém? Então, entenda isso. Porque o Senhor quer nos ungir, o Senhor quer nos usar. Para quê? Para nós ganharmos almas. Esse é o grande objetivo do Senhor. É nós ganharmos almas. Então, quem é melhor, quem é mais fácil ganhar um jovem? O irmão de 60 anos da igreja, de 70? Não. Você. E aquilo que nós falamos ontem. Você tem uma responsabilidade, tá? Agora, a questão é justamente essa. Você tem que se colocar como primícia. Lá na faculdade, antigamente, os pastores morriam de medo dos jovens. Aliás, eu fui de uma época em que não se incentivava muito a estudar, não. Lembra disso, Igor? Os pastores não davam, a pessoa ia até uma certa, principalmente quando fosse para a faculdade, de medo de perder o jovem. E é o que realmente acontecia, e acontece ainda hoje. Quem já assistiu aquele filme O Deus Não Está Morto? Aí. Não é uma bênção aquele filme? Não é maravilhoso? É aquilo lá. Você pode fazer a diferença numa sala de aula, né? Eu acho interessante. Olha só, aquele filme ele é muito instrutivo.
A mocinha lá, a namoradinha do rapaz, larga dele porque ele estava crente demais. Caiu com o microfone aqui, ó. Se uma mocinha começar a reclamar de você, que você está orando muito, está indo muito na igreja, está indo muito em vigília, começar a reclamar, não larga não, mata. Porque diz o Senhor, é digno de morte. Brincadeira, gente, brincadeira, vai matar nada não, só larga. Só. Larga e vai atrás de uma espiritual. Se o teu namorado está criticando você porque você está muito crentona, larga dele. Larga. Mete-lhe o pé. Deixa um desenho desse tamanho na poupança dele. Do pontapé que você vai dar. Porque tem uma coisa. Eu estou para pedir para 2 jovens senhoras da igreja, que estão se separando agora. Qualquer dia eu vou levá-las nos jovens e falar, conta aí o seu testemunho. O seu testemunho. Que não é nem testemunho, é testemunho. Por quê? Deu 2 anos, 3 anos de casamento, já enjoou. Aquela novidade. Desculpa aqui. Desculpa. Eu sou meio desbocado. O cara tem 16, 17 anos, começa a namorar. Em vez de ficar só na mão, né, só descascando o sabiá, ele tem um corpinho para transar. Só que esse vislumbre acaba. Porque não é amor, é paixão. Entendeu? Sejam inteligentes. Ó, até nisso, primícias. Sabe? Essa história de virgindade não tem mais importância, ninguém deve. Isso é lá fora. Tá? O pensamento lá fora é assim. Em outros cojares eu já falei sobre isso. A diferença de ocupado e reservado. Você não deve entregar o seu corpo, porque a Bíblia fala que o corpo do marido pertence à mulher e da mulher pertence ao marido. Aí você vai dizer, mas eu não casei ainda. Tudo bem, então não está ocupado, mas pode e deve estar reservado. Essa cadeira aqui está vazia, na minha frente aqui, ó. Mas se alguém colocar uma Bíblia, do jeito que ela está ali, qualquer um chega e senta. Mas se tiver uma chave ali, qualquer objeto, por menor que seja, isso, o celular, está ali, ó, alguém vai entender, não tem uma pessoa ali, mas tem um celular. Ou seja, não está ocupado, mas está reservado. Então você que não casou ainda, você pode dizer, eu faço o que eu quero com o meu corpo, que eu não casei ainda. Não. A Bíblia diz que o corpo do marido pertence à esposa e da esposa pertence ao marido. Então, a quem pertence o seu corpo? Primeiramente, a Bíblia diz que nós somos templo do? Primeiramente, então o seu corpo não é só seu, ele pertence ao Espírito Santo. Segundo, ele vai pertencer ao teu marido. Você não tem ainda, mas vai ter um dia. E você vai entregar o que para ele? Resto dos outros? É primícias também. Deus, ele preserva, ele gosta de primícias. Então, ele ensina você a se resguardar. Mas é como diz o texto, o pecado está aí chamando. Que diz lá o apóstolo Tales? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas todo dia o pecado vem. Mas e aí? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É isso aí. Eu escolho Cristo todo dia. Você tem escolhido Cristo todo dia? Então lembre-se disso. Você que é solteiro, meu corpo não está ocupado, ou não deve estar, até eu me casar, mas ele está reservado. Isso é só uma das partes. Amém? Mas o pecado está aí, irmão. Então não tem neutralidade. Deus está te chamando para a santidade. Deus está te chamando para um compromisso com Ele. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele, pessoal, individual. Mas o pecado está todo dia. E diz o texto, versículo 7, e ele vai querer dominá-lo. Você deve conhecer jovens, eu conheci jovens,
que tinha um propósito, sim, tal, mas era um propósito. Depois ele fraquejou no propósito. Tem um rapazinho que eu me lembro ali em Avaré, ele falava para mim, falou: pastor, eu ensinava essas coisas que eu estou ensinando para vocês hoje, já falam há muitos anos, e ele fala assim: não, eu vou me preservar, não, eu quero me guardar para minha esposa. Hoje ele está no mundo, já saiu com tudo quanto é mulher, acho que até com homem já saiu também. Por quê? Porque é assim, a Bíblia fala que um abismo chama o outro. Ninguém começa fumando 2 maços de cigarro, ele começa pegando bituca, um restinho do outro. Quando ele menos percebe, ele está fumando 2 maços. A maconha diz que é até medicinal, estão querendo liberar a maconha porque diz que ela é boa para uma série de coisas. Mas eu não conheço nenhum maconheiro que ficou só na maconha. Depois ele vai indo, porque o próprio organismo pede coisas mais fortes. Então é isso que a Bíblia diz, ele quer dominar você. Mas o texto, queridos, daqui, ó, eu quero encerrar dizendo isso aqui, ó. Mas se não o fizer, quer dizer, se você não fizer o que é certo, saiba que o pecado ameaça a porta, está batendo no seu coração. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então a Bíblia diz que nós podemos vencer o pecado, amém? Amém. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não tenho conseguido vencer não, sozinho não. Isso me faz lembrar de uma historinha que eu ouvi. Uma mãe pediu para o menino arrastar um móvel, levar de um lugar para o outro, e era muito pesado, e o menino estava ali, não conseguia, não saía do lugar, e o pai ficou observando. Aí ele disse: filho, você está usando toda a sua força? Eu estou, pai, olha só, ficava até roxo de tanto. Filho, você está usando toda a força que está à sua disposição? Eu estou, pai, e empurrava. Filho, você está usando toda a força disponível para você? Pai, pelo amor de Deus, eu estou, pai, você não está vendo que eu não estou aguentando? E o pai disse: filho, você não está usando. Mas como não? Olha eu aqui para te ajudar. Então tem uma força a mais disponível para você. Você está tentando arrastar isso aí sozinho, você não vai conseguir. E é o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. Talvez você está dizendo: puxa, o pecado, olha, que palavra o pastor trouxe, mas olha, não está fácil. Mas é porque você está tentando arrastar sozinho. E o Senhor está dizendo: olha eu aqui, eu tenho força e poder suficientes para te ajudar a vencer. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Bem forte, como ele merece ser aplaudido. Aleluia.